Caos logístico brasileiro. O que isso difere em relação ao caos logístico que acontece em Santos? E por que a gente chegou num ponto tão crítico assim da logística geral no Brasil? Não é só Porto que está rolando. Vamos entender todo esse movimento, o que está complicando, quais são os motivos disso tudo? Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! Gente, eu trago novidades. Vocês sabiam que o canal Como é que Faço tem todo o meu conhecimento? Então, todos os meus e-books à venda lá, os cursos à venda lá, e também tem o pré-curso de importação, onde você coloca meia dúzia de coisa e rapidamente você vai ter quanto vai custar a importação chegando para você. É uma estimativa, mas para você não ficar no escuro. Então, está interessado? Que tal vocês entrarem no nosso site, verificarem tudo que a gente consegue te ajudar? É consultoria, é mentoria, é e-book, nós temos o curso na Udemy e tudo mais. Então vai aqui no www.canalcomexfacil.com.br que rapidamente vocês vão ver como é que eu consigo te ajudar fora do canal aqui. Interessou, né? Vai lá, toca aqui embaixo na descrição e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então, bora para esse vídeo, Thiago. Solta a vinheta e acompanhe. Tá bem bacana e eu tenho certeza que nós do canal Como é que Fácil vamos conseguir te ajudar a importar e exportar. Solta a vinheta, acompanhe esse vídeo. Isso aqui é tua, Thiago. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho todo legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais alto. Gente, eu tenho acompanhado muito de perto toda essa questão de caos logístico no Brasil e tudo que tem afetado, principalmente nos embarques que chegam para a importação. E muito disso tem a ver conosco, sim. Muito disso tem a ver com os importadores aqui brasileiros. Mas eu vou colocar alguns pontos para vocês entenderem, tá bom? Vamos voltar algum tempo atrás. Um tempinho atrás eu falei sobre caos logístico em Santos, aula aqui em cima sobre isso. E por que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos pensar o seguinte. Se a gente tem o maior porto da América Latina praticamente entrando em combustão. Essa é a palavra, combustão. Ele está entrando em implosão. Por que eu falo essas duas palavras? Combustão e implosão. Porque, gente, ele está tão abarrotado de carga, mas tão abarrotado de carga por N situações, que ele não tem evasão. As cargas não estão evacuando dali, não estão saindo dali. Consequentemente, os armazéns alfandegados, aula aqui em cima sobre eles, estão lotados. Mas eu vou dar ideias, vou dar fatos do que está causando caos logístico em outros portos aqui no Brasil e que está afetando também a parte de aeroportos. Vou pensar o seguinte. Lembra quando eu falei agora há pouco sobre uma aula sobre greves na Receita? Aula aqui em cima sobre isso. Isso também é um fato gerador de caos. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Todas aquelas cargas que chegam, sei lá, da China para o Brasil, vão entrar em desembaraço e caem em canais diferentes de verde, aula aqui em cima sobre isso, elas são analisadas por fiscal. Tanto no amarelo, que ela pode ser análise física ou documental, quanto no vermelho, que vai para física e documental. Se a gente tem greve da Receita Federal há mais de 100 e tantos dias acontecendo, vocês concordam comigo que a distribuição de verificação de carga está demorando mais? O fiscal está demorando mais, por quê? Tem muita carga para ser analisada. Então, todas aquelas cargas mais antigas estão em análise agora. Consequentemente, as cargas mais novas em canais diferentes de verde vão demorar mais. O gargalo está aí, um dos gargalos está aí. Então,
todo aquele caos logístico que a gente já tinha em Santos em relação a greves, etc., da Receita Federal para canais diferentes de verde estão acontecendo em outros locais. Por que eu digo isso? Experiência própria. Eu tive um cliente meu que a carga dele o navio chegou dia 21 de maio. 21 de maio, gravem essa data. O navio foi desovar dia 28. Nós tivemos um gap de 6 dias em Santos, onde normalmente ocorre em 48 horas. Por quê? Porque os armazéns estavam lotados. Não tinha espaço para você pegar do navio aqui e jogar dentro do armazém alfandegado ali. Não tinha espaço. Ah, mas Thiago, você não disse que a responsabilidade do armador em desovar o navio é fato e ocorre até 48 horas? Pois é, numa situação comum e normal. Quando trata-se de um estoque absurdo, vamos colocar dessa forma, dentro de um porto, o armador não tem como operar uma carga dessa. Vamos pensar o seguinte, o armador chegou com o navio, encostou no navio, só que ele está lá, paradão. Paradão. Ele está ali em operação, atrasando absolutamente todas as outras entregas em outros portos. Vamos pensar o seguinte, dos 5.000 contêineres que tem no navio, vamos dizer que 1.000 vão parar em Santos, sei lá, 500 em Navegantes, 700 em Paranaguá e aí vai. Tá? Então, ele não desova todos os 5.000 contêineres, ele vai desovar 1.000 em Santos. Ok, beleza, mas como é que ele vai desovar os contêineres dentro dos armazéns se os armazéns estão abarrotados? Então ele tem que esperar sair um contêiner de um armazém para colocar o que está nele, atrasando todo o processo. E outra questão também, um grande fluxo de navios na costa brasileira tem aumentado muito. Eu vou colocar uma foto agora para vocês entenderem do que eu estou falando. Estão vendo esses pontos em verde, agora nessa foto? Eles são os navios na costa brasileira nesse exato momento. Vejam o quanto isso é complicado. Quantos navios tem, sei lá, em Itapoá, em Itajaí, em Navegantes, em Paranaguá, em Santos. Então o caos logístico está instaurado. E a responsabilidade também é nossa. Como assim, Thiago? Você está jogando a responsabilidade para o importador? Sim, estou. Porque a questão não é só essa, gente. Vamos dizer que a carga deu canal verde, ou a carga vai ser registrada e está esperando, e o importador não dá conta. Ele não paga o numerário por isso ou por aquilo, e etc. É mais carga abarrotando. Ele é um efeito dominó num processo todo. O grãozinho de areia dele, do container dele, parado, sei lá, no Bandeirantes, da Equimar ou qualquer outro armazém em Santos, por falta de dinheiro, por falta de liberação, é gigantesco. Porque se o container dele fica lá parado, o outro não entra. Ocorrendo o seguinte, o navio está operando. Nossa, Thiago, sério? Sim, é um efeito cascata. Se o navio opera em Santos e está demorando 72 horas, 3 dias, 4 dias, 5, 10 dias para sair de chegada e atracar, a responsabilidade também é nossa. Então a Receita Federal que está em greve, sim, responsabilidade também de governo federal entrar em acordo com a Receita. Mas também nossa, que não tiramos as nossas cargas, os nossos contêineres dali. E também dos armazéns alfandegados que tem que achar uma solução para isso. Eu fiz um papo com o especialista, com o Marcel Vilches, e ele falou que a gente está removendo carga da nossa zona primária em Santos para algum ponto em rodovia. Interessante. Uma saída interessante. Pelo menos para desafogar um pouco de Santos. E uma outra questão muito complicada. Não é só a questão de liberação de carga. Janela de carregamento em Santos está um caos. Consequentemente, olha o efeito cascata. Mas vamos voltar para os outros portos. Sim, se Santos, que é um ponto focal, que é um ponto principal, um porto de chegada, é afetado em relação ao tempo, os outros também são. Porque todos os navios que vêm, sei lá, de Ningbo, vão parar em Santos. Rota direta existe? Claro que existe. Mas
fatalmente vai parar em Santos. É um porto focal no Brasil. Rota direta, gente, ela existe em alguns portos, mas normalmente, para desafogo do navio, o capitão e o armador pode falar assim, vamos parar em Santos antes, desafogar isso. Só que aí ele entra numa complicação, porque ele demora para desafogar. Então vocês estão entendendo? Nossa, Thiago, mas você disse também do aéreo. Por que o caos está instaurado no aéreo? Sim, vou voltar um ponto. Receita Federal está em greve. A mesma coisa que acontece nos portos acontece em aeroporto. Toda carga em canal diferente de verde analisada. A mesma coisa. Os portos estão ficando abarrotados e os aeroportos idem. Eu já vi aeroporto colocando carga, isso há muito tempo atrás, mas acontecendo, embaixo de asa de avião. No tempo, na chuva e etc. E aí é que tá. Como resolver uma parada dessa? Você é importador, gente. Se você está vendo que o caos está instaurado, mas você tem como movimentar isso, desova para um EAD, joga para um EAD, tenta achar uma saída. Ah, mas é caro. Mas você prefere pagar um pouco a mais e receber essa carga em 2 dias, em 3 dias, ou você pagar menos e receber daqui 2 semanas? O tempo é o mesmo. Aliás, o tempo é diferente. O custo talvez seja equiparado, mas você vai receber a carga antes. Entenda saídas, movimentações. Tiago, como é que eu resolvo essa parada toda? Vamos pensar o seguinte, vamos voltar no mundo ideal. Receita Federal saiu da greve. Os processos não vão fazer assim e sair todos os que estão vermelho, em canal diferente de verde, serão analisados. Não, vai demorar. Vai demorar até tudo ser normalizado. E aí, normalizando, vai desovando, vai desafogando os portos, como o Porto de Santos, como o aeroporto de Guarulhos ou Viracopos, etc. Então, a coisa toda vai melhorando conforme o tempo. Uma saída estratégica, sim, o governo federal entrar em acordo com a Receita Federal, sair dessa greve, ter mais auditores da Receita disponíveis para analisar as cargas. E sim, também importadores e exportadores respeitarem os tempos. Por exemplo, esse mesmo cliente meu, e eu achei ótimo o que ele fez o seguinte, a carga chegou dia 21, ele pagou o numerário dia 20. Falou, quer saber uma coisa? Eu vou pagar o numerário dia 20, já vou liberar toda a questão de marinha, de marinha mercante, de ser mercante, etc. Já vou pagando aqui, tá tudo certo. Quando a carga dele der desova, der presença de carga, já é registrado, já corre para a janela. É muito mais negócio. Ele já tomou previsão antes e tomou precaução antes. Sim, importador, também é responsabilidade sua. Também é responsabilidade nossa, importador, exportador, trading, agente de carga, despachante. Vocês têm que avisar o que está rodando e o que está rolando. Não adianta bater na porta do agente de carga e falar, olha, você me prometeu a carga em 35 dias, a carga está demorando 50. Não é responsabilidade do agente de carga. Existe todo um efeito cascata em tudo isso. Eu estou brigando com vocês, mas para vocês entenderem que não adianta bater na porta do agente de carga, gritar com o cara, porque você vai ser mais um. Gente, como é que você vai brigar com o agente de carga, sendo que ele não é responsável pelo capitão do navio, que pode tomar as devidas previsões dele e falar, não, quer saber de uma coisa? Vou parar em Santos, em Paranaguá, em Itapuá e depois em Navegantes e não direto em Navegantes. Ele mudou a rota. O capitão mudou a rota juntamente com o armador. Complicado, né? Como é que você vai falar isso com alguém? O armador, desculpa, português bem claro, ele não vai ligar para você. Você é mais um no navio dele. Então vocês estão entendendo que o caos logístico está instaurado? É carga ficando em zona primária e para fora de armazém alfandegado, ou então em portos que desembaraça a carga dentro do porto, não tendo condição de desembaraço, porque é container em cima de container. Carga em aeroporto ficando embaixo de asa de avião porque não tem local dentro do armazém do aeroporto. Complica-se. E muito. Responsabilidade de todos nós. Então assim, quando alguém fala para você,
Olha, o Brasil está em caos logístico? Acredite, é uma realidade. E vai demorar um pouquinho para as coisas normalizarem. Mesmo que a Receita entre em acordo com o governo federal e essa greve acabe, vai demorar um pouquinho. Mas eu ainda acredito que essa realidade vai voltar a ser normalizada daqui a alguns meses. Então, se acontecer, sei lá, segunda-feira, Receita entrou em acordo com os auditores, com o governo federal, não vai ser na terça que vai normalizar tudo. Vai demorar pelo menos um mês e meio, dois, no mínimo. Eu acho que muito mais, tá bom? Mas para vocês entenderem. E não adianta você brigar com a gente de carga. Ele não vai conseguir fazer muita coisa, sério mesmo. O que ele pode fazer é agilizar os processos todos. Quando der presença de carga, ele correr junto com o seu despachante e liberar essa carga o mais rápido possível. É o máximo que ele pode fazer. Não vai conseguir fazer muita coisa, tá bom? E te ajudar a tentar alguma coisa em relação à janela de carregamento. É o máximo que ele pode acontecer. Mas estamos num caos logístico. Deve melhorar conforme o tempo, tá bom? Gente, aula diferente. Eu gosto de mostrar o que está rodando e o que está rolando para todos nós no Comex. Sim, as coisas estão complicadas, mas eu acho e acredito que tudo vai melhorar conforme o tempo, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Comex Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou caminho das pedras sempre, para todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante, tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, junto com a gente. Bora? Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta que de graça eu estou ali para esclarecer, eu e minha equipe, e um quadro novo no meu LinkedIn no canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, de bastidor de Comex, para a gente discutir algum determinado tema bem interessante e vocês conseguirem falar conosco. Bem legal, né? Tá bom? Mas aliás, gente, falei demais, né? Já pediu like? Metralhem esse like. Faz seu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está batendo na porta e falando com um agente de carga, brigando com ele. Entenda que essa situação não é do agente de carga. É complicado e é estrutural no Brasil, tá bom? E comentem para falar conosco. Por favor, faz a tua crítica, não tem problema nenhum, a gente joga e a gente trabalha em conjunto, tá bom? Mas, além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter caldo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.